A crença central do cristianismo é que a morte de Cristo, de alguma forma, nos colocou em ordem com Deus e nos permitiu ter um novo começo. Se houvesse um poder controlador fora do universo, ele não poderia se mostrar para nós como um dos fatos que se dão do lado de dentro do universo. Ele é o nosso único aliado possível e nos tornamos seus inimigos. Para algumas pessoas, a ideia do encontro face a face com o bem absoluto parece divertida. A maldade, se você a examinar de perto, acaba se revelando como a busca por algum bem, mas da maneira errada. Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar desse livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Bom, eu li Abolição do Homem, gostei muito e já vim direto para o próximo livro dele. E esse livro aqui também é muito bom, tá? Se você está nesse vídeo aqui só para saber se vale a pena ou não ler, de cara eu já adianto que sim, né? A editora Thomas Nelson, muito bonita essa coleção toda dos livros do Lewis, são muito boas, né? O que dizer desse livro? Primeiramente, você não vai se decepcionar lendo ele, né? Bom, uma parte aqui do sumário, né, só para vocês terem uma noção dos assuntos que ele aborda aqui, fala o seguinte: a lei da natureza, né, humana, algumas objeções à realidade da lei que ele diz no caso seria a lei natural, o que está por trás da lei, né? Temos motivos para nos sentir incomodados, no que acreditam os cristãos, as concepções concorrentes de Deus, a invasão, a alternativa chocante, o penitente perfeito, a conclusão da prática, a conduta cristã. É muito conteúdo dentro desse livro aqui, né? Mas bom, se você for cristão, é uma leitura obrigatória. Se você quiser se aprofundar, entender o porquê das coisas, né? Muitas perguntas como, por exemplo, se Deus é bom, por que ele permite o mal e tal? Ele aborda esses assuntos, ele toca naquele, naquele tema chato de ser falado, ele aborda, tá? Então, se você quiser se aprofundar mais na sua crença, você vai descobrir que você, mesmo sem saber, você acredita em coisas que têm um certo fundamento, entendeu? E, bom, um dos temas que ele mais fala é sobre moral, tá? Da lei natural, na verdade. E quando ele fala da lei natural, ele segue aquele caminho. Tudo bem, lei natural. O que é a lei natural? Como eu já disse no meu antigo vídeo, são um conjunto de valores e princípios que regem a nossa existência e a nossa convivência como seres humanos, né? O nosso princípio de ordem. E tudo bem, mas de onde que vem essa moral, esse senso do que é certo e o que é errado, né? E aí ele fala da inteligência divina, fala sobre o universo ter ou não sentido, sobre os argumentos que ele usava para refutar a existência de Deus, e ele mesmo quebra esses argumentos, pelo menos expondo, né, um ponto de vista cristão. Um dos pontos que ele abordou, que para mim é uma coisa que, tipo assim, eu sabia que era algo que as pessoas questionavam, mas eu não sabia a resposta para aquilo. Um dos temas foi o seguinte: se existe uma inteligência universal, né, uma inteligência tão poderosa e tão boa, por que ela permite o mal, né? E aí ele começa destrinchando esse assunto, primeiramente dizendo o seguinte: tá, por que ele permite o mal? Mas primeiramente, o que é o bem e o que é o mal, né? Ele aborda esse assunto, porque, por exemplo, para você saber que uma linha está torta, você tem que se basear numa linha reta, confere? Nesse momento eu estou parado ou eu estou em movimento? Depende do referencial, né? O meu referencial em relação ao Sol, eu estou em movimento. Mas em relação a outra coisa, eu posso estar em repouso, né? E aí ele diz o seguinte: existem duas ideias, né, amplamente aceitas. A primeira é que o mal, na verdade, é o bem corrompido. E a segunda é o dualismo, que é a existência do mal absoluto e do bem absoluto, o dualismo, né? Existe o bem e o mal, e existem por existir e pronto, e um é oposto ao outro. E aí ele começa dizendo o seguinte: sobre o bem existir,
absolutamente, porque o bem é uma natureza absoluta, e o mal nada mais é do que o bem corrompido, ou a busca pelo bem, só que pelos meios errados. E um dos argumentos que ele usa, né, para dizer que o mal é o bem corrompido é o seguinte: para ser mal para algo ser mal é preciso ser inteligente e independente, né? Porque se você é mal, se existe o mal sem inteligência, sem independência, então pode ser confundido com ignorância. O mal sem inteligência e ignorância. Então, para ser mal tem que ser inteligente, ter a intenção e ser independente. E seguindo esse caminho de bem e mal, o que é o bem e o que é o mal, né, ele aborda também o assunto do seguinte: tá, mas se Deus é bom, por que ele permite o mal? E aí entra na questão do livre-arbítrio. É o seguinte: você só pode amar alguma coisa se você deixar aquela coisa, ou aquele ser, tomar as próprias decisões. Você não tem como você amar algo que está 100% às suas ordens, né? Por exemplo, senão qual seria a nossa diferença das máquinas, né? Eu estou falando aqui de forma bem simples para vocês entenderem, né? Só que ele se aprofunda muito mais nesse tema, entendeu? Porque como você vai amar algo que está totalmente sob o seu controle, né? Por exemplo, eu não posso ter amor, não seria amor verdadeiro pelo meu computador, né? Que é um objeto inanimado. Não teria diferença de nós para eles. E mais para frente ele também fala sobre o amor ao próximo, né? Depois dele falar sobre a moralidade de maneira geral, no sentido da lei natural, né? Tirando assim as virtudes teologais, ele começa a falar sobre o amor ao próximo, né? E diz o seguinte: para eu amar ao próximo, eu só vou aprender a amar ao próximo quando eu aprender a amar a Deus. E eu só vou aprender a amar a Deus quando eu for obediente a Ele. Porque muita gente fala assim: não, eu sou temente a Deus, eu amo Deus e tal, mas é impossível você amar algo. Vamos supor, um filho, ele pode até amar o pai, mas ele só vai amar o pai se ele respeitar o pai. Não tem como você amar alguma coisa sem respeitá-la, tá? Como que eu vou amar algo que eu não respeito? Não faz sentido, né? Então, às vezes a gente acha que a gente respeita, mas a gente só respeita quando a gente é obediente, né? Uma coisa leva a outra. Ou seja, para eu respeitar, eu tenho que ser obediente. E para eu amar, eu tenho que respeitar. E aí uma coisa leva a outra. E mais para frente, né, ainda falando sobre essa questão de amor, quando ele estiver falando sobre o Deus triuno, né, que é a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo, quando ele estiver falando da natureza de Cristo, ele vai falar ainda que para Deus amar algo, ele tem que ser, não pode ser um ser único, né? Porque para haver amor, ele tem que ser entre duas pessoas. O amor ele só existe entre dois seres, né? O amor em si não pode existir a partir de um ser, né? E bom, depois dele falar desse tópico, ele fala também sobre a moralidade sexual, né? Que é um dos temas que ele aborda, e ele fala sobre o propósito do sexo e o propósito, vamos supor, de se alimentar. O propósito, né, das relações, a princípio são os filhos, né? Assim como o propósito de você se alimentar, né? O propósito de você comer é você se alimentar. Só que diferente da comida, existem muito mais perversões acerca das relações sexuais, né? Quando você alimenta muito esse instinto, né, de maneira errônea, o monstro que nasce disso, ele é muito maior do que o monstro da comida. Como, por exemplo, se você se alimentar demais, se você, né, comer demais, se você alimentar o seu instinto de forma impulsiva, a consequência é você engordar. Engordar e tal, ter problemas de saúde e tudo mais. Não que não seja tão grave quanto a imoralidade sexual. Só que os frutos da imoralidade sexual, eles resultam de futuras questões, futuras não, né? Questões atuais que a gente vive hoje. Questões como, por exemplo, a baixa taxa de natalidade.
elas são fruto da imoralidade sexual, né? Não que seja ruim, né? Você ter esse instinto sexual, claro que não, isso é perfeitamente natural, é da nossa natureza. Ele fala isso, assim como comer, né? Quem nunca foi num rodízio e comeu a beça, isso é perfeitamente normal. O que não é normal o que é defendido no livro, o que não é normal por exemplo, você ficar de frente para um prato de comida e babando e imaginando você comendo aquele prato de comida, sabe? Assim como não é normal, né? No sentido de você se relacionar com outras pessoas como se elas fossem um pedaço de carne, né? Por assim dizer. E ele aborda essa questão dessa forma, né? Inclusive dando exemplos muito parecidos com esse, que faz a gente enxergar o problema disso. Enfim. Só que esse não é o pior de tudo, né? O pior, ele fala que os piores pecados são os de natureza puramente espiritual, né? Como, por exemplo, a ganância, o ódio, o orgulho, né? Por exemplo, você que está aí no seu trabalho e você sente prazer, né, em ver outras pessoas errando, e você se sente o tal, o bambambam, sabe? Muitas das vezes você pode estar mais afastado de Deus do que uma pessoa que se vende na internet. Óbvio que entre uma pessoa e outra você não vai querer ser nenhuma das duas, mas a questão é o seguinte, ele diz que os piores prazeres são os do orgulho, né? E não necessariamente os prazeres físicos, uma vez que você tem um instinto físico e sexual para te satisfazer, né? Não crucifica quem tem esse instinto, porque todos nós temos. Só que você não tem o instinto de ser uma pessoa egoísta. Você não tem o instinto de sentir prazer em outras pessoas tomando decisões erradas, né? São pecados de ordem espiritual, né? Ele fala isso. E só para vocês terem uma noção do que ele fala a respeito do grande pecado, né, que é o maior pecado de todos, sendo o pecado do orgulho, ele diz o seguinte: o vício a que me refiro, em um momento que ele estava em um certo contexto do livro, né, é o orgulho ou a presunção, e a virtude oposta a ele, na moral cristã, é chamada de humildade. Quanto mais orgulhosa for uma pessoa, mais ela detesta o orgulho nas outras. Na verdade, se você quiser descobrir o quanto é orgulhoso, a forma mais fácil é perguntar-se: quanto eu detesto quando outra pessoa me inferioriza, né? Ou se recusa a me dar atenção, ou dá um palpite, ou são condescendentes comigo, né? Ou são exibidas. E nesse sentido, ele fala também que, né, essa parte do orgulho, ela não é de toda má. Claro que o orgulho, ele não é bom, mas você pode usar esse orgulho, né, para vencer os seus vícios, né? Quando, por exemplo, uma pessoa duvida que você pode parar de comer um doce, você vai usar o seu orgulho para você parar de comer doce. Tá entendendo? Você pode usar isso de forma positiva para vencer os seus vícios. A pessoa vaidosa deseja demais elogio, aplauso e admiração. Está sempre buscando. Trata-se de um defeito, mas um defeito infantil e, por incrível que pareça, que envolve humildade, pois mostra que você ainda não está completamente satisfeito com a sua admiração própria. É mais ou menos nessa linha de raciocínio que ele sucede todos os outros assuntos, né, do livro. Ele se aprofunda bastante em todas as questões, sabe? Eu falando aqui, eu sinto que ainda falta muito repertório para eu passar toda a magnitude, toda a complexidade, sabe? Todo o aprofundamento que tem aqui dentro desse livro. E se você quiser realmente ter uma experiência completa, ou conhecer a religião por completo, né? Não a religião, mas os valores e os princípios e as doutrinas, ele fala também. Claro que ele não aborda o seguinte, ele não fala que a religião tal é certa, a católica é certa, a protestante é certa. Ele já começa o livro dizendo isso, ok? A única coisa que ele faz é reunir pontos que ambas as religiões têm em comum, como, por exemplo, a existência de Deus,
E as diferenças, é claro, sobre o Deus gerado e o Deus criado, né? Ele fala que qual a diferença de Cristo para nós, né? Porque se Jesus Cristo é Filho de Deus e nós também somos, né? Ele toca nessa diferença, porque Cristo ele foi o Filho gerado de Deus, né? Quando você gera algo, esse algo é igual a você. Por exemplo, quando um ser humano gera outra coisa, essa outra coisa só pode ser um ser humano, né? Um elefante gera um elefante e Deus só pode gerar Deus, né? Só que Deus ele gerou Cristo, então Cristo é o Filho de Deus encarnado, né? E nós somos filhos de Deus criados, porque quando você cria algo, esse algo criado é algo diferente de você, né? Por mais que a Bíblia diga que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Nós não somos filhos gerados de Deus, e sim criados, né? Ele toca nessa questão. E ele diz o seguinte: se nós entregarmos nossa vida a Cristo, né, se nós buscarmos viver com Ele, se nós buscarmos estar em comunhão através de princípios que, independente da sua religião, são universais, como por exemplo a comunhão da Eucaristia, né, ou da Santa Ceia, né, se você for protestante. Se nós estivermos em comunhão com Ele, vivemos os seus mandamentos, nós vamos passar pela vida e após a morte nós poderemos compartilhar da vida de Cristo, né? Essa é a proposta do cristianismo e ele fala isso nesse capítulo aqui. Agora, a oferta completa do cristianismo é a seguinte: no caso de deixarmos Deus traçar nosso caminho, nós poderemos participar da vida de Cristo. Se o fizermos, então estaremos compartilhando de uma vida gerada, que não foi criada, que sempre existiu e continuará existindo para todo sempre. Cristo é o Filho de Deus. Se compartilharmos desse tipo de vida, também nos tornaremos filhos de Deus. Devemos amar o Pai como Ele o faz, e o Espírito Santo surgirá em nós. Cristo veio a este mundo e se tornou homem para disseminar entre os homens o tipo de vida que ele possui, pelo que eu chamo de bom contágio, né? Que no caso seria quando ele veio ao mundo, pregou o Evangelho e através do bom contágio, através dos seus apóstolos e através dos papas e tal, e com o passar dos anos ali, o bom contágio foi contagiando o mundo com o cristianismo. Todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Este é todo o propósito de se tornar um cristão. Simples assim. E para quem ficou com dúvida, né, sobre essa questão, tá, mas filho gerado, filho criado, um é pai, outro é filho, mas e o Espírito Santo, onde ele entra, né, nessa história? Bom, é aquela lógica do cubo, né? Um quadrado, um dado, por exemplo, ele tem os seus lados, tem os seus quadrados. Em um dado tem vários quadrados, ele usa esse exemplo, né? Dentro do quadrado, vamos supor que cada quadrado seja uma parte, né? Um é Deus, um é o Filho e outro é o Espírito Santo, né? Mas ambos não deixam de fazer parte do mesmo cubo, né? Ele dá esse exemplo no livro, ele fala de forma muito melhor do que eu, né? Mas só para que vocês entendam aqui, que os três estão juntos e ambos são um só, sem deixar cada um de ter a sua individualidade. Ok? E bom, esse foi o vídeo. Terminando de fazer aqui o vídeo, eu sinto que eu ainda não consegui passar tudo que eu entendi, sabe? Tudo que eu aprendi nesse livro. Eu sinto que ainda está faltando eu falar alguma coisa para vocês, mas eu sinto aqui tudo que eu aprendi, sabe? E mais do que falar, eu comecei a aplicar e a minha vida melhorou bastante, né? O intuito desse canal, inclusive, é esse, eu ler, né? Buscar um conhecimento e humildemente passar esse conhecimento para vocês. Então fica a recomendação do livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Vou deixar o link na descrição para vocês, né? Eu espero que eu tenha te convencido a ler essa obra-prima, né? Porque é uma obra-prima, cara.
E em breve eu já vou estar fazendo outro livro aí. Tem muitos livros que eu já li, né? Vou fazer Ortodoxia, Silmarillion e assim vai, né? E bom, para terminar esse vídeo eu vou fazer mais uma citação aqui, eu juro que é a última, que é o seguinte: bom, se a conversão ao cristianismo não promover o aperfeiçoamento nas ações externas de uma pessoa, se ela continuar a ser tão esnobe, maldosa, invejosa ou ambiciosa quanto era antes, então imagino que precisamos suspeitar de que a sua conversão foi amplamente imaginária. Nesse sentido, o mundo exterior está bem certo em julgar o cristianismo pelos seus resultados. Cristo não disse para julgarmos pelos resultados, né? Uma árvore é conhecida pelos seus frutos, ou conforme dizemos, trata-se da prova dos 9. Quando nós cristãos nos comportamos mal ou falhamos em nos comportar bem, estamos fazendo com que o cristianismo seja desacreditado diante do mundo externo. Para vocês verem aqui, por mais que o livro seja sobre cristianismo, né, ele não passa a mão na cabeça do cristão. Ele fala a verdade, né? E a verdade é essa. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Cristo foi o maior exemplo de todos, e é a partir dele que nós devemos nos basear, e não pelas pessoas, pelas atitudes, pelo pastor X, pelo pastor Y, pelo Papa, Tudo bem, existem as autoridades cristãs, sim, né? Pessoas usadas por Deus para disseminar a palavra e alcançar a vida das pessoas. Mas a gente nunca pode esquecer que o exemplo maior tem que ser aquele que morreu numa cruz por mim e por você. Até o próximo vídeo.